Se você tem uma Bíblia, vamos ler aqui o que está escrito no livro do profeta Zacarias. Zacarias é o antepenúltimo livro da Bíblia do Velho Testamento, né? No capítulo 4, do versículo 6. É isso? É. Eu falei errado, né? Peraí. É 4, 6. Eu escrevi errado, tá? 4, 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte. É um verso muito conhecido, por sinal. Prosseguiu ele e me disse esta palavra. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Isso foi uma palavra dirigida especificamente para uma pessoa que se chamava Zorobabel. Não por força, nem por poder. Em outros textos está nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Continue. Verso seguinte, 7. Quem és tu, ó grande monte? Uma pergunta. Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça, graça e graça para ela. Amém? Podemos assentar? Eu escolhi esse texto para poder falar do que eu quero falar com vocês nesta noite. Amém? Irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite e quero pegar esses acontecimentos da Bíblia, como esse aí que aconteceu há 2.500 anos atrás, que servem de lição para nós porque expressam o direcionamento de Deus para uma situação, revela aí o que Deus acha, como é que nós devemos nos comportar diante de determinadas situações e questões da nossa vida. E a gente vai aprendendo com Deus, porque a gente pega uma situação de 2.500 anos atrás, traz essa situação para os dias de hoje, e você percebe que já existe uma orientação de Deus como lidar com determinadas situações e questões ligadas à nossa vida. Porque vocês sabem que o grande segredo é saber viver, o grande segredo é saber se superar, o grande segredo é saber recomeçar, porque a sua vida, ela vai, durante toda a trajetória que você vai viver diante de situações difíceis, você vai viver diante de percalços, você vai viver diante de perdas. Em alguns momentos você vai ter que recomeçar, se fortalecer para recomeçar a sua vida. Em alguns momentos você tem que mudar o rumo das coisas e mudar as direções. E a vida da gente, os nossos caminhos, exatamente é feito de essas anuências, que vai, vem, coisas acontecem, aqui tem uma luta, aqui se supera uma luta, às vezes surge essa luta, e esse é o detalhe da vida. Ninguém que está aqui nesta noite pode dizer, eu não tenho problemas, eu nunca passei por problemas, eu nunca passei por dificuldades. Não. Deus, Ele até reconhece que é impossível não ter problema. Ele diz que no mundo a gente passa por aflições, falou o Senhor Jesus Cristo. E o grande segredo da orientação da palavra de Deus não é livrar você das suas lutas, dos seus problemas. Mas a Bíblia tenta ensinar você a lidar com essas lutas, com esses problemas. Porque quando você aprende a lidar com o adverso, que você aprende a lidar com o contraditório, com o contrário, você sobrevive, sem ficar sequelado, mas entendendo que a vida, você vai se superando e vai melhorando até com o passar do tempo. Tem gente que não sabe lidar com o contraditório da vida, com os percalços. Tem gente que acaba com a própria vida e que fica esmurecido diante da primeira luta. Deus não está dizendo que você vai servir Ele e que você agora não vai passar por luta nenhuma, por dificuldade nenhuma. Ele nem prometeu isso para ninguém. Pelo contrário, Ele diz que vai te ensinar a fazer com que você acabe com as dificuldades e não as dificuldades acabem com você.
Essa é a principal proposta da palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre isso, porque são inúmeras as vezes que a nossa vida está precisando de se refazer, de recomeçar, de ir adiante, de não parar, de não fraquejar e de, acima de tudo, acreditar, ter fé. Amém? A Bíblia diz que o povo de Deus, eles viveram talvez o pior momento da vida deles, ou talvez um dos piores momentos. Eles caíram em desgraça. Quando eu falo em cair em desgraça, é cair numa situação em que você chega lá no fundo do poço mesmo e você não vê saída para nada, você não vê possibilidade de mudança, você não vê nada que dê pelo menos uma perspectiva de que você vai conseguir dar a volta por cima, porque tudo aquilo que você pensa que você poderia se apoiar não existe, te falta, e você está aqui sozinho, você e a sua vida e as suas lutas para poder superar e, consequentemente, poder vencer tudo. Foi assim que aconteceu com eles. Deus os abandonou, ou eles abandonaram Deus. E quando eles abandonaram Deus, eu já falei para vocês aqui, torno a repetir, reforçando, aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que abandona Deus. Fica vulnerável no mundo espiritual. Se a pessoa de repente não se sente vulnerável no mundo material, não se sente vulnerável exatamente dentro das percepções que ela tem da própria vida, no mundo espiritual ela fica vulnerável. Porque a Bíblia nos ensina que no mundo espiritual você tem que estar protegido. Você vê o que são os ensinamentos da Bíblia, que você tem que procurar uma armadura de Deus, que você tem que vestir essa armadura, que você tem que estar preparado, porque baseado pelo que diz a Bíblia, existe toda uma orquestração espiritual que tenta mudar a tua vida, mudar aquilo que Deus está querendo para você e simplesmente estabelecer uma situação de total sofrimento, de total fracasso, porque essa é a intenção daquele que procura reger exatamente a sua vida, ao contrário daquilo que Deus está querendo, que eu não preciso dizer quem é. Aí você, eu, qualquer um de nós ficamos vulneráveis. Quando você fica vulnerável, você se torna presa fácil, alvo fácil. O mal, que a Bíblia diz que prevalece, começa a ter acesso com muita facilidade para causar realmente os males ou para potencializar os males que muitas vezes já estão presentes por conta do rompimento com Deus. E o mal existe. Se não existisse, Jesus Cristo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele não pedia para você, quando orasse, falasse, livra-nos do mal, ele diz. É o que você fala na oração do Pai Nosso. Você ora e diz para ser livre do mal, e Jesus mandou você dizer isso. E quando ele pede para você orar e falar isso, com certeza, porque ele sabe no mundo espiritual, ele conhece as coisas, ele é Deus, e ele sabe que o mal sempre está à espreita, o mal sempre está nos rodeando, e às vezes você nem está percebendo. Às vezes ele está no coração de pessoas que vêm contra você, às vezes esse mal chega sorrateiramente, às vezes ele chega até você com aparência de bem, mas às vezes ele está por perto e você não tem condições de perceber, nem mesmo quando ele prepara o bote para atacar. Por isso que a oração pede para você dizer ao Senhor Deus, livra-me do mal. Por quê? Porque Ele tem a capacidade para isso. Ele tem a visão do espiritual que você não tem, e por ser Deus, Ele sabe quais são os caminhos que Ele tem que te empurrar para você se desviar do mal, e Ele sabe exatamente por ser Deus, por ver tudo, por perceber, e perceber muitas vezes a direção que você está indo, que você precisa mudar o rumo. Quando você pede para Deus livrar você do mal, Ele age exatamente desta forma, desviando você, tirando você de certas direções, reciclando supostas amizades que não são amizades, fazendo você ter perda de supostos amigos que não são amigos, e você vai simplesmente sendo desviado por Deus, porque isso é livrar, é tirar você da direção em que o mal está.
E Deus tenta fazer isso constantemente. Mas o povo decidiu optar por um caminho ruim. Isso deu consequências terríveis. Eles pagaram um preço muito alto por ficarem afastados de Deus, por ficarem longe de Deus. Perderam a proteção, perderam a blindagem que Deus opera nas nossas vidas. E quando eles perderam tudo isso, eles se tornaram alvo fácil. O inimigo entrou no coração de outros povos que vieram e dominaram eles. Eles se tornaram escravos. Foram levados escravos da sua própria terra. Saíram de Judá e todos eles foram levados, dominados, escravos, para a Babilônia. E lá na Babilônia eles começaram a viver como escravos. O que aconteceu? Eles começaram a perder tudo que tinham. E o mais importante que eles perderam se chama dignidade. É quando você perde a sua dignidade e a capacidade de acreditar em você mesmo. É quando você chega e desiste de você. Por não apostar mais em você, por não acreditar mais em você, e simplesmente por assumir um posicionamento muitas vezes de fracassado, diante de uma situação, diante de uma realidade, diante de uma questão, diante de um problema. É quando você percebe que você não tem vigor e não tem força para poder lidar com aquilo e também de superar aquilo. Aí você perde a dignidade, sua vida vai para o fundo e você perde também a capacidade de reação. Eles viveram assim. Os anos foram passando, foram perdendo a dignidade, foram perdendo a capacidade de decidir por si mesmo, por conta da situação em que estavam, que eram escravos. Não tinham a capacidade mais de decidirem por si mesmo. Esse poder de decisão, que é algo que é inerente à nossa dignidade, eles perderam, porque agora eles eram escravos. Escravo não vive para sua vontade. Escravo não decide por si. Ele vive para a vontade do seu Senhor, daquele que é dono da sua vida. O escravo não tem poder de decisão. Ele decide pela vontade daquele que está acima dele, porque ele fica subjugado, fica submetido. E não são poucas as situações que nós ficamos escravos. Às vezes nós ficamos escravos de uma situação espiritual, às vezes ficamos escravos de uma situação afetiva, ficamos escravos de um sentimento, ficamos escravos de um vício, ficamos escravos da nossa fraqueza, da nossa timidez, ficamos escravos exatamente pelo fato de não acreditarmos em nós, por nos sentirmos incapazes, ficamos escravos do nosso pessimismo. E tem tanta coisa que nos domina e que faz com que a nossa vontade não prevaleça, mas que toda a nossa vida seja regida por uma situação que nos abate, que nos limita e que não faz nós acreditarmos em nós mesmos e na capacidade que Deus tem para poder nos fortalecer, nos ajudar e nos refazer, nos reconstruir. E eles estavam assim, não pensavam mais em nada. E eles chegaram à conclusão que Deus havia desistido deles. Eles pensavam assim, Deus não tem pensamentos bons com a gente. Eles falam isso num texto, que Deus teve que dizer através do profeta, eu sei os pensamentos que eu tenho com respeito a vocês. Deus falou através do profeta, são pensamentos bons, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Mas, por enquanto, vocês estão numa situação que foi escolha de vocês. E assim que acontece, às vezes são as escolhas erradas. Quem nunca fez uma escolha errada? Quando você é de Deus, as escolhas erradas dói, mas quando você supera, você aprende a lição.
Você sai da situação difícil mais forte. Se você for inteligente, sábio, você vai aprender com aquela situação. Às vezes as dores de uma escolha errada são pedagógicas. Serve para poder preparar você, para deixar você mais esperto, para deixar você mais atento, deixar você capaz de perceber as coisas e de ser um pouco mais sagaz para poder lidar com as coisas que estão ocultas na tua frente. Quando Deus permite, é para te ensinar. E Deus falou isso, mas eles estavam vivendo isso, vivendo esse fracasso total. Até que chegou o dia, depois deles tanto orarem, eles oravam pedindo que Deus revertesse essa situação que eles estavam vivendo 3 vezes por dia. Eles oravam 9 da manhã, oravam meio-dia e oravam às 3 da tarde. Criou-se um hábito entre o povo de Deus de orar 3 vezes no dia para poder reverter essa situação em que eles se encontravam. De escravos, onde eles haviam perdido tudo. E depois de muito orar, Deus chegou o dia de responder a oração. Deus resolveu tirá-los da situação de escravo e devolver para eles tudo que eles haviam perdido. Chegou o momento da reconstrução. Se eu fosse contar para vocês o que Deus fez, Deus armou, politicamente falando, toda uma situação política, que se eu fosse contar aqui ia demorar muito a pregação. E depois que ele armou aquela situação política, ele foi, arranjou um libertador. Depois que ele arranjou um libertador, ele fez um acordo com o libertador e disse: olha, eu te dou a vitória sobre a Babilônia e você libera o meu povo. O camarada aceitou. Esse camarada se chamava Ciro, o persa. Ele aceitou o acordo com Deus. E Deus deu uma vitória para ele sem derramamento de sangue. Quando ele dominou Babilônia, ele sabia que ele tinha que cumprir a promessa, o acordo que ele tinha feito com Deus. Ele pegou, foi e liberou o povo todinho de volta para a terra deles, de onde eles tinham sido arrancados para se tornar escravos. E eles voltaram. Quando eles voltaram, era somente o começo. Pegar a direção certa, que é o que falta muitas vezes para a nossa vida. Pegar o rumo certo. Pegar a direção certa. Deus chegou e disse: a direção é essa. Voltem para casa. Voltem para o lugar onde vocês perderam tudo. E vamos recomeçar. E eles voltaram para casa. Só que quando eles voltaram para casa, eles tinham outro desafio. Tudo tinha que ser construído, tudo tinha que ser refeito. Eles teriam que encontrar força sobrenatural para recomeçarem suas vidas, para reconstruírem suas vidas, para fazerem suas casas, para reconstruir uma nação, para reconstruir, na verdade, um povo com a cultura que tinha. E tudo aquilo parecia muito desafiador, parecia além da força deles. Por quê? Porque eles estavam totalmente sequelados. O tempo de escravo sequelou eles. Tirou deles a capacidade de pensarem como pessoas livres, como alguém com a capacidade de tomar decisões e resolver a sua própria vida, porque a cabeça deles estava condicionada à situação de escravidão. Eles pensavam como escravos, agiam como escravos, não tinham poder de decisão, porque estavam sequelados, estavam com o cacuete de escravos, e como escravos eles não se sentiam capazes em nada. Às vezes nós ficamos assim. Ficamos sequelados por conta das lutas, dos desencontros, das coisas que dão errado, das decepções, dos desencontros da vida, das coisas que não saíram como nós queríamos. À medida que, em vez que nós passamos, tem pessoas que, em vez de se refazerem, ficam sequelados e começam então a terem resistência a determinadas situações, porque não se sentem capazes. Era como estava acontecendo com eles. E Deus começou a dizer: não, você vai conseguir, dizia Deus. Vocês vão conseguir. Tudo que se refere à reconstrução da vida de vocês, vocês vão conseguir. Vocês vão ter esse recomeço, vão se reconstruir e tudo vai dar certo. Só que Deus falava, mas eles não absolviam. Por quê? Porque a cabeça estava condicionada, estava limitada.
Estavam com a cabeça de escravos. Não conseguiam tomar decisões por si mesmos. E Deus, vamos resolver isso. Aí Deus chamou um camarada do meio deles, que foi esse tal de Zorobabel. Deus disse, Zorobabel, vem cá. Nós estamos recomeçando, você vai ser o governador. Você vai ter que dirigir o povo, vai ser o governador. Você é o governador da reconstrução. Você vai reconstruir tudo. Eu vou estar com você. O Zorobabel entrou no esquema de Deus, talvez sequelado como os demais, mas pelo menos ele estava confiando naquilo que Deus podia fazer. E na medida que ele fazia, ele percebia que todo mundo estava disperso. As pessoas não conseguiam entrar e se alinhar com ele e ir no mesmo objetivo. Todo mundo só olhava a dificuldade, todo mundo só olhava o obstáculo na situação. As pessoas olhavam e diziam, mas é muita coisa que a gente tem que superar. Como é que nós vamos conseguir? É coisa demais para a cabeça da gente. E todo mundo muito desanimado, todo mundo assim sem força para poder dar uma iniciada nas suas vidas e recomeçar. Ninguém conseguia entrar exatamente na visão do recomeço, e o Zorobabel sozinho. E Deus quer que eu faça para botar na cabeça deles que eles vão conseguir recomeçar, vão conseguir se refazer, se reconstruir, porque eu estou com eles, eu vou abrir a porta, eu vou criar possibilidade, eu vou fazer acontecer. Assim é com você. Quando Deus te chama para um recomeço, Ele não vai te deixar sozinho. Você não vai recomeçar só. Talvez você está vendo muita dificuldade, muito problema, muito obstáculo. Não importa. Se Ele vai na frente, ponha na sua cabeça. Deus é maior do que qualquer obstáculo, do que qualquer impedimento. Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando Ele está na vida de alguém, as coisas acontecem pelo poder dEle, pela capacidade que Ele tem de operar milagres. E Ele foi, vocês vão conseguir. E o pessoal, mas está difícil. Como refazer nossas vidas? Como recomeçar? Como reconstruir tudo? É muito desafio, é muito problema. Deus, vocês vão conseguir. Foi aí que Deus usou essa palavra que nós lemos no começo. Essa palavra. Esta é a palavra do Senhor Zorobabel. Primeiro, disse Deus, não é com força, com violência que as coisas por mim acontecem. Através de mim, as coisas acontecem pelo meu espírito, disse Deus. Diga glória a Deus. Porque às vezes a gente acha, eu vou chegar lá, vou arrebentar, vou... Não faça nada. Se coloque na mão de Deus, porque as coisas que vêm do espírito, Deus constrói, vai refazendo. Quando você percebe, você está dentro e Deus já criou outro rumo. Quando você olha para trás, eu nem sei como sair disso. Saiu. Porque Deus entrou na tua história para poder refazer, para poder reconstruir, para te dar força, para você poder recomeçar. E Deus veio e disse essas palavras, mas disse a que está mais acima a outra. A primeira, quem és tu, grande monte? Deus falou assim. Deus, naquela época, ele pegava muito esses exemplos assim da natureza ou alguma coisa para dar uma explicação melhor para as pessoas. Hoje a gente usa... A gente usa aqui esse projetor, usa um telão para poder mostrar coisa. Naquela época, Deus pegava alguma coisa para mostrar. Deus disse, olha, vem cá. Está vendo essa montanha aí? Pessoal, eu digo para essa montanha, falou Deus, quem é tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você vai ser uma campina, disse Deus. Monte é isso aí. Volte lá o monte. Por que Deus disse que é tu, grande monte? Monte, nessa colocação de Deus, representa obstáculo, impedimento. Deus quer dizer, qual é o impedimento? Qual é o obstáculo? Qual é o grande monte? Deus quer dizer, para mim,
obstáculo e impedimento não é nada, disse Deus. Aí Deus usou essa palavra. Quem és tu, ó grande monte? Quem é que está tendo obstáculo aqui? Qual é a dificuldade? Qual é a barreira? Qual é o impedimento? Deus falou. Ele fez uma pergunta. Eu quero dizer para vocês que essa montanha vai se tornar uma campina, disse Deus. O que ele quis dizer? Que ele pega aquilo que é obstáculo, que simbolizado por uma montanha, ele dá uma plainada que vira uma campina sem impedimento nenhum. Diga glória a Deus. Por isso que ele diz que virava uma campina, que é um lugar plano, sem dificuldade, sem obstáculo para ser superado. Quando ele disse isso, ele estava querendo dizer para o povo dele que ele ia plainar todos os obstáculos e os impedimentos que estavam presentes na vida dele. Todas as barreiras, todas as montanhas, todas as montes que não impediam a trajetória. Porque a montanha aí está simbolizada como algo que não deixa você passar para frente, que não deixa você prosseguir. Porque você topa naquela montanha, topa naquele obstáculo, aí você tem dificuldade para poder passar para o outro lado. Deus está dizendo que ele vai tirar a dificuldade, que ele vai pegar a montanha, ele vai planar e o que era monte vai virar uma campina, disse ele. Aí depois que ele falou isso, ele disse... E tem um detalhe, disse Deus. Ele vai começar, esse camarada que eu escolhi, chamado Zorobabel, vou planar as dificuldades que vão surgir no meio do caminho, e ele vai simplesmente terminar o que ele está começando, porque ele vai colocar pedra de remate em tudo aquilo que é o projeto que eu tenho na vida dele e através dele. Amém? Esse é o segredo. Quando você recomeça com Deus, obstáculo vai existir. Mas se você está com Deus, Deus plane no obstáculo. E a coisa melhor dentro de tudo isso, desse recomeço com Deus, é que Deus vai trabalhar com você, e além de trabalhar com você, Ele está dizendo que você não vai ficar como muitas coisas podem ter acontecido na sua vida desse jeito. Talvez você que está aqui, já começou tanta coisa que você não terminou. Você às vezes... tenta traçar um caminho para você cheio de projetos, mas o que você começa, você fica pelo meio do caminho, você não termina. Tudo que você se programa, fica no meio do caminho, você nunca acaba. Começa e não termina. Deus está dizendo que se você for num projeto de recomeço com Ele, você plana os montes, tudo vira uma campina, você prossegue e disse Deus que você termina o que você começa. Que você coloca a pedra de remate. E diz a Bíblia que isso aconteceu com eles. Foi uma grande batalha, mas eles se reconstruíram, depois de recomeçar, se refizeram e se tornaram fortes novamente. Amém? O que é que a vida tem tirado de você? O que é que pode para você ser simbolizado ou representado como a necessidade de um recomeço? É na vida material? É na vida profissional? Você pegou uma direção, não deu certo. Pegou um rumo, não era um rumo certo. Sofreu, se decepcionou. Se enfraqueceu, voltou machucado, ferido da direção que estava tomando. Volte. Pegue a direção que Deus está dando para você. Se refaça, se reconstrua, recomece. Vá acreditando naquilo que Deus pode proporcionar para você. Você não vai se enganar no rumo que Deus vai dar para você. Você não vai se enganar na direção que Deus vai dar para você. Deus tem o prazer de mostrar que Ele é Deus na tua vida e que Ele tem a capacidade de te ajudar a recomeçar, a se refazer, a se reconstruir. A melhor reconstrução é com Deus, é quando Ele está na direção, quando Ele está no rumo que Ele está nos apontando, quando Ele toma a frente e vai à frente para aplainar os caminhos, para aplainar os obstáculos e gerar uma campina para que você possa passar. E se Ele vai na frente, Ele arruma as coisas, seja na tua vida familiar, seja na tua vida profissional, seja na tua vida afetiva, seja na tua vida... seja lá o que for, Ele tem condição de ir na frente, corrigir as perdas, gerar um novo recomeço e criar novas possibilidades. Mas tudo tem que ser dentro dessa visão de se colocar em Deus, de se permitir o direcionamento dele e dizer, se tenho que recomeçar, vou recomeçar contigo.
me dirige e me orienta. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter batalha, mas nenhuma delas vai conseguir abater você. Por quê? Porque Deus vai estar na tua história. Então, nesta noite, eu senti vontade de pregar isso para você. Eu não sei quais são as sequelas que você tem por conta de desencontros, de coisas que deram errado, de coisas que você jogou por não e saiu, eu não quero nem saber disso, mas porque isso não dá para mim, eu não consegui, e talvez você achou simplesmente que parou tudo e que você não tem como conseguir aquilo que de repente você não conseguiu. Talvez por conta de alguma coisa que você não conseguiu chegar até o final, você alimentou dentro de você um sentimento de resistência àquilo. Mas nesta noite, eu estou pregando isso só para dizer para você uma coisa. Não desista e não desanime. Porque com Deus, a gente sempre recomeça e as coisas pegam rumos melhor do que os fracassos anteriores ou as dificuldades que porventura passamos. Você só precisa acreditar, tomar posse disso e passar a confiar em Deus e deixar Ele conduzir a sua vida. Porque se Ele conduzir assim sua vida em qualquer direção que você realmente esteja se colocando, vai dar certo para você, assim como deu certo para Zorobabel. Você vai, vence os obstáculos e vai colocar a pedra de remate das questões da tua vida de uma maneira como você nunca conseguiu. Amém? Portanto, pense nisso e se permita esse agir de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.